Bom, hoje eu vou fazer um vídeo falando por que que o Brasil deveria entrar em um sistema, em um regime, né, fechado, né? Por que que eu acho que o Brasil deveria entrar em um regime fechado, né? Com controle de mídia e com controle de conteúdos e de produtos, né? Basicamente o que que eu tô falando é de um sistema totalmente fechado, né? Que eu queria falar, né? Por que que isso deveria acontecer, né? Porque isso daí seria bem melhor, porque faz mais sentido, né? Ele entrar em um sistema que seja totalmente fechado, né? Com as próprias produções, né? E parar de comprar tecnologias de outros estados, né? Eu quero dizer de outros países, né? Do mundo. Por que que isso daí faz sentido? Porque isso daí geraria mais opções, né? Para as pessoas, né? Geraria mais opções e geraria mais tecnologia, né? Que eu quero dizer, né? Ele geraria mais opções e mais tecnologias, né? E bom, seria bem mais melhor, né? Para todos os cidadãos, né? Que usarem as tecnologias, né? Porque seria do próprio povo, né? Que estaria sendo usado, né? Bom, enfim, existiriam muitas tecnologias, né? Muitas opções de produções, né? E seria um pouco mais avançado, né? Que eu quero dizer assim, né? Por que que seria? Porque simplesmente quando que um país começa a produzir as próprias tecnologias, ele começa a avançar mais rápido, né? Do que ele tentar esperar e importar tecnologia de outros países, né? Que eu quero dizer, né? Porque criando a própria tecnologia tornaria uma pessoa, um povo mais evoluído, né? Que eu quero dizer assim, né? É, visão. O que que eu quero dizer, né? Basicamente era isso, né? E por que que isso daí deveria acontecer, né? Eu quis dizer, né? Porque, exemplo, né? Que eu quis dizer, né? Existe muita a saturação, né? Que as pessoas fazem, né? Em torno, né? De todas essas histórias, né? E também, não só essa saturação toda, né? Que acontece, né? Também, é, né? Que eu quis dizer isso, né? As pessoas saturam demais, né? Quando que não existe um controle, né? Em cima dos próprios produtos produzidos pelo próprio Estado, né? Fica bem mais saturado, né? E então, isso geraria mais opções e mais soluções, né? Se nós vivêssemos em um regime totalmente fechado, né? Que eu quis dizer, né? Com controle de mídias e com controle de produtos, né? Que eu quis dizer. Bom, bom, como que isso daí aconteceria, né? Tipo, por exemplo, as pessoas elas teriam que basicamente aceitar mais um regime que fosse mais fechado, né? Que eu quis dizer isso, né? As pessoas teriam que aceitar mais este regime fechado, né? Por exemplo, tentar ir implantando ele aos poucos, né? Esse regime fechado, né? Implantar ele aos poucos, né? No próprio estado, né? Implantar ele aos poucos e aos poucos ir fechando a mídia, né? É isso que eu quis dizer, né? Então, tipo, isso sobraria bem mais opções, né? Se fosse um regime totalmente fechado, né? O próprio estado, né? Que eu quis dizer, né? É. Bom, eu falei já porque, né? Que isso deveria acontecer, né? E eu acho que, hum, é, bom, eu falei o porquê, né? Porque isso geraria mais opções, né? Para as pessoas, né? É, e geraria mais tecnologias, né? Se fosse produzido no próprio solo, né? Que eu quis dizer, né? É. E, hum,
Eu já expliquei já o porquê, né, que isso aconteceria. Deixa eu... bom, eu acho que talvez seja só isso, só que eu quis dizer, né? O porquê, né, que deveria ser implantado um regime, né, e fechar a mídia, né? Porque isso geraria mais opções, né? Que eu já falei já, né? Já repeti já aqui. É. Só isso, só o vídeo só. Tchau.